Pois bem, hoje vamos falar sobre esse livro, sobre a brevidade da vida e sobre o ócio. Sêneca. Passa a vida rápido demais como um trem-bala, ou somos nós que não conseguimos desfrutar do tempo que nos foi dado? E aí já fica o questionamento. É a vida breve ou não? Se a vida não é breve, se a vida é suficiente e muito suficiente para sermos quem temos que ser, por que temos a impressão de que ela passa tão rápido assim? E se a vida se torna breve para muitas pessoas, para a maioria delas, o que faz com que ela seja dessa forma? Como que as pessoas que têm uma vida breve, que parece que falta tempo para elas, como que elas viveram? Qual foi o erro de uma vivência que tornou a vida breve? Sêneca traz essas reflexões. Sêneca faz parte do estoicismo, que teve sua origem lá na Grécia, com Zenão, que nasceu em 300 e pouco lá antes de Cristo. Aí o estoicismo tem lá suas várias fases até chegar no estoicismo romano, o auge do estoicismo, em que temos como um dos grandes nomes Sêneca, o outro imperador Marco Aurélio, o outro Epiteto, os três grandes nomes do estoicismo romano. Sêneca nasceu entre 4 e 1 a.C., foi um grande nome já na época, chegando a ser conselheiro do imperador, mas acabou sendo julgado e condenado por esse imperador que foi pupilo dele. O imperador Nero, então, foi pupilo do Sêneca, que lhe ensinou um estoicismo, uma vivência prática de uma vida estoica, voltada para as virtudes, voltada para a razão, voltada para o logos, voltada para o autocontrole. Nero viveu, de certa forma, isso, mas, com o decorrer do tempo, se afastou do estoicismo e chegou ao ponto de achar que Sêneca estava conspirando contra ele e mandou Sêneca ser condenado ao suicídio. E Sêneca morreu assim no ano de 64 depois de Cristo. Mas temos aqui, né, numa dessas heranças do estoicismo e de Sêneca, uma aula sobre a vida, uma aula sobre o bem viver. E é uma aula sobre o bem viver que vale para nós hoje, vale para qualquer pessoa em qualquer tempo, porque é um ensinamento universal, não é um ensinamento que vale apenas para o romano. O romano também tinha suas ocupações, era muito ocupado, precisava também aparecer na sociedade, então ele tinha muitas ocupações, não muito diferente daquilo que nós vivemos hoje, claro, são outros contextos, mas nós hoje vivemos extremamente ocupados, temos as redes sociais, precisamos mostrar lá quem somos, precisamos viver a cultura da alta performance, sempre fazendo, estamos sempre ocupados, tentando mostrar quem nós somos para o mundo. Se não estamos no trabalho, estamos ocupados tentando ser fitness, e ser fitness não é mais apenas fazer academia para ter saúde. Ser fitness virou algo que precisa ser colocado em tabelas, preciso baixar aplicativos, preciso mostrar o quanto que eu fiz em 10 quilômetros, qual foi o meu ritmo. Estamos sempre ocupados, mesmo quando estamos fora do trabalho. E entre uma ocupação e outra, estamos
procurando uma outra ocupação. Não conseguimos viver o ócio. Como então vive alguém que não tem uma vida breve, que sabe desfrutar da existência? Quem é essa pessoa que consegue viver dessa forma? Essa pessoa se chama sábio. O sábio sabe como viver. O sábio é aquele que é dono do seu tempo. E quem não sabe ser dono do seu tempo vive numa miséria existencial. E Sêneca já começa falando: o tempo não é curto, somos nós que o desperdiçamos muito. Ficamos preocupados com coisas que não são legítimas da nossa preocupação. Queremos muito lucro e ficamos na expectativa de que esse lucro vai chegar. Ficamos bajulando, puxando o saco dos poderosos, esperando que a partir daquilo um dia vá surgir alguma coisa para mim. Ficamos vivendo um mundo de inveja. Ficamos vivendo tarefas inúteis que não vão acrescentar nada para a vivência da minha alma. Perdemos tempo. Não é que o tempo que nos foi dado é pouco, mas somos nós que não sabemos utilizar esse tempo. E tudo isso acontece porque vivemos numa sociedade que vai nos exigindo tudo isso. E quando vemos, estamos vivendo de forma automática de acordo com aquilo que a sociedade pede, com todas essas inutilidades, com essas bobagens todas que nós vivemos atrás delas a vida inteira. Nós fazemos a vida breve, não que a vida seja breve, mas pela nossa conduta essa que nos é exigida pela sociedade, e a vida se torna breve. E quem vive assim são os muito ocupados. E os muito ocupados são vítimas de uma sociedade incessante e voraz, que quer mais e não dá espaço para que o ócio se estabeleça. E sem o ócio você não poderá ser quem você é, você não poderá ser quem você veio para ser nessa existência. E quando você se deparar lá no fim da tua vida com o final dela, você vai perceber que ela passou rápido demais, porque tudo que você fez foi absolutamente inútil para fazer com que você se construísse a si mesmo. E vivemos num mundo em que ninguém mais é dono de si. Não conseguimos nos controlar, somos controlados pelos vícios. E mesmo os vícios nos controlam de uma forma que cada vez estamos num vício diferente, porque nem para isso conseguimos nos manter em apenas um vício. Pulamos de vício em vício, assim como o macaco pula de galho em galho. E a vida passa muito rápido, porque estamos preocupados com a embriaguez, estamos preocupados em adquirir cada vez mais bens, mais posses, numa expectativa de que o momento vai chegar, de que em algum instante eu poderei ser eu mesmo. Ou numa expectativa até de que eu preciso daquelas coisas para que eu possa viver. Eu vou viver quando eu conseguir ter aquele lucro, quando eu conseguir ter aquele cargo, quando eu conseguir ter aquele bem. Quando? E esse quando não vem. Não vem porque a sociedade é voraz e as demandas são incessantes, não vão parar nunca. Se você consegue uma, vem outra, você consegue, vem outra, e as demandas não param de vir nessa sociedade voraz, voraz desde os tempos dos romanos, voraz na Idade Média, voraz no Renascimento, voraz no Iluminismo, voraz agora.
E ela não vai continuar. E ela vai continuar sendo voraz, você queira ou você não queira. Precisamos então ter um outro olhar para aquilo que temos que fazer, para que eu não sinta que o tempo está escorrendo pelas minhas mãos. E se eu falo que o tempo escorre pelas minhas mãos, é porque há uma possibilidade de que eu possa segurar esse tempo. Não para pausá-lo, mas para vivê-lo. Vivê-lo com a intensidade que se faz a vida do sábio, que sabe viver cada segundo que se passa diante dele. E para o sábio a vida nunca será curta. Não importa quanto tempo a gente viva. Não importa quanto tempo o sábio viva. Quando ele se deparar com o fim, ele estará satisfeito. Porque ele fez o que tinha que ser feito. Viveu da forma que deveria, como deveria ser vivida a vida. Os jovens têm a sensação de que o tempo é longo. Os jovens têm a sensação de que a vida é infinita. A gente vai amadurecendo e começamos a perceber que a vida não é tão infinita assim. Mas mesmo assim temos dificuldade de olhar para esse tempo que passa, porque ele não é perceptível às nossas sensações, aos nossos sentidos. Não vemos o tempo passar. Se tivéssemos aqui do lado de nós uma ampulheta com o tempo passando, o tempo da nossa vida, da vida que eu tenho, se eu percebesse esse tempo caindo, como que eu aproveitaria cada grão de areia que cai? Mas nós não vemos o tempo. Nós não vemos ele escorrer por entre os nossos dedos. E achamos que ele é interminável. E isso faz com que a gente desperdice a vida com coisas que não valem a pena. Construindo coisas que, num curto espaço de tempo, não vão mais existir, vão virar pó. E quanto da vida é dedicada para aquilo que em pouco tempo vai virar pó? E quanto tempo é dedicado para as coisas que são aqui de dentro, para aquilo que vai me fortalecer, para aquilo que vai me engrandecer, que vai me fazer viver em paz, com tranquilidade. Precisamos olhar para os sábios, diz Sêneca, para que a gente possa aprender a ter um modelo de como que é uma vida bem vivida. Mas a vida bem vivida não é essa vida insana dos ocupados. Não tenho tempo, hoje está corrido. Como é que tá? Está uma correria. E virou uma obrigação responder que está uma correria. Como é que você vai responder para alguém que está tranquilo, que está tudo suave? Você vai estar fora daquilo que estão exigindo. Mesmo que não esteja corrido, você vai responder: está com uma correria por aqui. Porque essa é a vida daquele que não está vivendo, que está nos vícios. E a vida é uma vida de vício. E a vida de vício é de quem sobrevive e não é de quem vive. E está todo mundo preocupado com as suas propriedades, com as suas posses. Colocamos alarmes, colocamos seguranças, porque não queremos imaginar que alguém possa pegar um pedacinho da nossa posse. É inadmissível que alguém pegue esse pedaço de papel porque ele é meu.
Mas tem muita gente que deixa os outros pegarem o tempo da sua vida, que é aquilo de mais precioso que nós temos. E essas pessoas não fazem nada. Estão roubando o nosso tempo e não fazemos nada, mas fazemos com a propriedade. A propriedade vai virar pó. O teu tempo não volta mais. E você deixa que pessoas que não servem para nada na tua vida lhe roubem o precioso tempo que você tem. Você permite que coisas inúteis, que avarezas, roubem o seu tempo. As avarezas se tornarão pó e o seu tempo não voltará. E a vida vai passar. Sêneca é duro, mas é verdadeiro. E precisamos encarar isso de frente, para que a gente possa ter um outro olhar perante as nossas vidas. Vamos pensar em alguém que viveu 100 anos, é um exemplo do Sêneca. Alguém viveu 100 anos. Será que essa pessoa viveu 100 anos mesmo? Não viveu 100 anos, porque desses 100 anos, quanto tempo que ela desperdiçou com essas pessoas inúteis? Quanto tempo que ela desperdiçou com tarefas inúteis? Quanto tempo ela desperdiçou na expectativa de lucro? Quanto tempo ela desperdiçou olhando o Instagram sem parar? E passou aquele tempo ali e não aconteceu nada de bom para a tua alma. Então você retira todas essas coisas. Quanto tempo de vida efetivamente foi vivido? 20 anos? 30 anos? 40? Talvez 10 anos. A vida do sábio é aproveitada minuto a minuto. E claro que ele levou um tempo para se tornar sábio. Então nem um sábio conseguiu viver efetivamente 100 anos. Agora tem pessoas que passam a vida inteira, estão com barba branca, já perderam os cabelos e ainda não começaram a viver. O tempo passa, mas efetivamente a vida passa também. E aproveita a vida, quem sabe, ter o controle do tempo. Muitas pessoas dizem, quando me aposentar vou fazer isso, vou fazer aquilo. E nas entrelinhas querem falar, quando me aposentar vou começar a viver. Mas Sêneca vem e nos diz, quem disse que você vai estar vivo? Quem disse que o teu planejamento vai acontecer da forma como você planejou? E convenhamos que geralmente o planejamento não acontece da forma como a gente planeja. De repente eu penso em um monte de coisas que eu vou fazer para esse ano, comemoro na virada, o Réveillon, cheio de energia nova, porque vou fazer isso, vou fazer aquilo, e na semana seguinte eu quebro a perna. Como é que fica o meu planejamento? Ali já foi por água abaixo. E não quer dizer que a coisa vai ser pior, pode ser que ela seja melhor. Mas a questão é que quem fica planejando não faz aquilo que tem que fazer hoje. E para os estoicos é importante que a gente tenha excelência nas coisas que a gente faz. A vida tem que ser excelente, precisamos ter excelência nas coisas. E a excelência não está no amanhã, a excelência está no agora, no fazer o que tem que fazer hoje. E aí nós temos, falando em excelência, quantos juízes ficam esperando as férias, não esperam ver o momento do recesso do judiciário. Esse exemplo é do Sêneca, quando eu falo dos juízes. Mesmo aqueles que estão com um bom status social, que aparentam ser as pessoas felizes, mas que não são, Sêneca diz, não se engane com essas pessoas,
Não se engane com essas pessoas que aparentam serem felizes porque estão no status social altíssimo, porque são ricas, porque são famosas, porque são poderosas, porque se você chegar bem pertinho dela para ter uma conversa aqui no pé do ouvido, uma conversa bem sincera, ela vai te falar que ela não é feliz. Porque a felicidade não tem nada a ver com tudo isso que a sociedade voraz nos exige. A felicidade está numa vida próxima às reflexões, numa vida em que eu olho para a natureza e me questiono sobre tudo que a natureza tem a oferecer, o porquê que ela é assim, o porquê que Deus fez as coisas como fez. Eu contemplo a natureza e eu questiono tudo que ela tem, porque assim eu me engrandeço e assim eu me aproximo da minha essência. E para isso eu me aproximo também dos filósofos, dos grandes nomes, das pessoas que estão vivendo uma vida que está na contramão daquilo que é dito como o ideal. Porque as pessoas, elas vão me fazer viver o momento presente, porque o momento presente é o único que existe. O passado já foi. O presente é o que existe e às vezes ele é tão rápido que dá a impressão para alguns que ele nem existe, que quando parece que ele está vindo ele já foi. E o futuro é mera expectativa. O futuro é mera expectativa. E ele nos diz que o passado ele vem à nossa memória de uma vez só. Todo o passado vem à memória de uma vez só. Já o momento presente é um dia de cada vez. E Sêneca quer falar com isso que temos que estar de bem com o nosso passado, para que quando ele venha à nossa memória, ele vem sem poupar, porque ele vem de uma vez só, carregando diversas histórias ao mesmo tempo. Se eu não estiver bem com ele, ele vai me fazer relembrar que eu tive uma vida voltada para as coisas que não prestavam, que eu tive uma vida voltada para fofoca, que eu tive uma vida voltada para passar a perna nos outros, que eu menti aqui, que eu menti lá, com o objetivo de ganhar para mim, de não pensar nos outros. Essa é uma vida em que eu não tenho paz em relação ao passado. Essa é uma vida descartável. É uma vida em que eu não aprendi com os grandes nomes que passaram pela história e nos deixaram um legado. E quando eu carrego essas pessoas comigo, grandes nomes, eu estou carregando todos os ensinamentos que elas deixaram para mim, eu estou carregando elas, eu estou carregando a sociedade toda junto comigo, a boa sociedade, os bons nomes. E assim começo a perceber que uma vida vivida no ócio, e a vida vivida no ócio não é uma vida jogada no sofá, mas é uma vida em que eu utilizo o meu tempo para as reflexões, eu utilizo o meu tempo para ter autocontrole, eu utilizo o meu tempo para ser quem eu sou. E para isso eu preciso refletir, e para refletir a gente utiliza os grandes nomes. E assim eu vou aprendendo com eles. E aquilo que eu aprendo eu passo para frente, porque do que adianta uma vida em que o conhecimento trava em mim? O conhecimento não pode travar. O conhecimento tem que vir até você, você tem que se engrandecer, você tem que puxar alguém que está ali para baixo, você tem que colocar aquilo para o mundo, porque se você não fizer isso, você não vai estar ocupando o teu lugar no cosmos.
E cada um tem aqui um lugar no cosmos. E quando eu pego aquilo tudo que foi ensinado pelos grandes nomes, e tenho gratidão por tudo aquilo que foi passado, e aproveito cada ensinamento, eu estou colocando tudo no seu devido lugar, sendo quem eu sou, aprendendo a ser quem eu sou. Porque quando eu não sou quem eu sou, efetivamente, eu não estou só trazendo prejuízo para mim, eu estou causando prejuízo para toda a sociedade. Porque eu estou deixando de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu estou atravancando o cosmos com isso. Que tudo tem um lugar. A sociedade hoje é tão egoísta que eu penso, se não fizer, o problema é meu. Não, o problema não é teu, não. O problema é teu e de todo mundo que você está prejudicando por não ser quem você poderia ser. Temos que ser o nosso melhor. Temos que buscar ser o que temos de melhor. E assim eu vou deixar também um legado para as pessoas que vão vir no futuro. Não necessariamente um grande nome, grandes nomes são poucos, mas de qualquer forma eu vou deixar de algum jeito o meu rastro aqui na Terra. E vou deixar o mundo melhor do que quando eu cheguei aqui, pelo menos daquilo que eu podia fazer. Cheguei, o mundo estava de um jeito, e eu fiz o meu melhor para deixar esse mundo um pouquinho melhor. Porque vivemos em coletividade. E não podemos pensar exclusivamente em nós, numa vida mesquinha, num conhecimento que chega até mim e fica comigo, não passo para frente. Aquele professor que tem medo de passar o conhecimento para os alunos. Que bobagem. Que vida pequena. E a vida bem vivida é uma vida que transborda, que vai para além de mim. E Sêneca dá uma dica importante para saber se estamos vivendo o ócio. Como eu falei, o ócio não é ficar largadão, ficar na rede sem fazer nada. Não, o ócio é contemplar a natureza e os seus mistérios. É trabalhar para desenvolver virtudes, para ter o autocontrole, para não ficar à mercê dos desejos. E isso se faz com trabalho duro, isso se faz com reflexão, se faz com estudo, olhando para si, avaliando aquilo que eu fiz, aquilo que eu deveria ter feito, aperfeiçoando a cada momento. E quando a pessoa vive no ócio, e essa é a dica dele, ela tem que ter consciência de que está no ócio. Então se eu estava jogadão lá e falei, será que eu estava no ócio ou não? Bom, se eu não tinha consciência de que eu estava no ócio, então eu não estava no ócio. O ócio, ele vem para nos colocar ação. Isso é importante. Junto com o ócio tem ação. Então é aquela coisa parada, é uma coisa ativa, reflexiva. E Sêneca fala, saia dessa multidão, saia dessa confusão aí, desse barulho da sociedade e se isole. Esse é o primeiro ponto, se isole. Saia do barulho e venha para o silêncio. Olha que sabedoria falar uma coisa dessas. Saia do barulho e venha para o silêncio. No silêncio, você vai buscar a reflexão com os sábios. E essa reflexão é para você ter um encontro com você mesmo. Para você dominar a si mesmo. Tendo consciência de que está fazendo isso. Tendo consciência de que está no ócio. Resumidamente, foi isso que eu tinha para colocar para vocês. Leiam a obra, porque é sempre diferente esse contato, né, com a escrita direta de um grande nome. Vamos em frente.